quadro Nossa Gente tem a honra de receber uma jovem que é orgulho para Mococa e inspiração para muitos atletas. Estou aqui com a Maria Pereira, ela que recentemente conquistou a medalha de prata na etapa classificatória do Campeonato de Karatê. Maria, seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom, tudo começou na pandemia, quando eu e meu irmão, a gente estava meio à toa, meio sem saber o que fazer, né, entediado. Aí a gente resolveu assistir uma série que chamava Cobra Kai, que estava bombando na época. E aí a gente assistiu e eu gostei muito, que era a continuação do Karate Kid e tal. Aí fui falar pro meu pai, nossa, parece que eu gostei desse tipo de luta, hein? Aí nessa conversa que eu tava tendo com ele me contou que meu tio é faixa preta do Karate Kyokushin e ele também já foi professor. Aí nisso que eu gostei, eu falei pra ele, pai, quero começar a praticar. Só que nisso estava tudo fechado, então não tinha muito pra onde eu ir. Aí ele resolveu me dar aula de karatê na garagem de casa, que foi que eu fiquei uns 3 meses fazendo. Aí depois, quando tudo voltou meio que ao normal, ele me levou até Casa Branca, onde eu comecei a treinar. Tudo isso com 12 anos. Isso, com 12 anos. E o seu primeiro treino, você lembra? Eu lembro que a primeira vez que eu fui pra assistir. E nisso que eu fui pra assistir eu já gostei, eu já sabia que era aquilo que eu queria fazer. E aí eu lembro que no meu primeiro treino, foi eu, minha mãe e minha avó, a gente saiu aqui de Mococa à tarde e a gente foi fazer um treino lá. E nisso eu já tive uma facilidade em aprender os golpes e tudo mais. E aí eu já sabia que era paixão mesmo, que estava completamente apaixonada por esse esporte. Você já fazia algum tipo de esporte antes? Sim, eu fiz 9 anos de natação. Você vem de uma família de atletas, né, Maria? Isso. O meu pai, ele é campeão mundial de supino, minha mãe é campeã brasileira, o meu irmão, ele é nadador também. O meu outro irmão, ele também fazia karatê. Então já foi um incentivo aí pra você, vamos falar assim. Isso. E dentro do karatê existem várias modalidades, é isso? Existem vários estilos. Existem os estilos de contato e os estilos de karatê olímpico, que é no que o meu se encaixa, que eu faço karatê Shotokan. Aí dentro do karatê, em competições, a gente tem a competição de kumite, que é a luta em si, e o kata, que é a demonstração dos movimentos. É meio que uma luta imaginária que você vai disputar com outra pessoa para saber quem está fazendo melhor. Você passou por todas até encontrar a que mais gostava? Então, eu faço as duas. Eu faço o kata e o kumite, que é a luta. Mas o meu coração bate mais forte pela luta. Agora, aqui a gente dá uma desmascarada. A sua que não tem contato. Isso. A minha por pontuação. E, por exemplo, você tem que bater e puxar o golpe. Já o karatê de contato é uma coisa que vai até nocaute e tal. É bem mais agressivo. Entendi. E eu abri a entrevista falando da sua medalha, que foi recentemente, no último dia 19 de abril, que você recebeu. Isso. Como que foi? O que passou na sua cabeça na hora? Bom, eu fui competir só kata para classificar para a final, porque no comitê, como eu sou a atual campeã paulista da categoria, eu já estava classificada direto. Aí eu falei assim, esse ano eu vou tentar no kata, porque ano passado eu me dediquei só à luta. Só que aí eu fui, né, foi meu primeiro campeonato com a minha nova equipe, que é o Instituto Aguiar de Ribeirão Preto. E eu falei assim, nossa, eu tava nervosa, né, que era tudo novo, querendo ou não. Aí eu falei, eu vou, mas eu não prometo que vou trazer uma medalha, né? Aí eu passei a primeira etapa da chave, aí eu ganhei 5-0. Eu falei, nossa, se eu ganhar mais uma já é garantido medalha. Aí eu ganhei mais uma, eu falei, nossa, não é que tá dando certo? Aí eu fui. Aí eu perdi na final, infelizmente, por 3-2, mas eu fiquei muito feliz depois, porque foi em Marília, uma cidade que a gente tem parente e tal, então tava todo mundo lá me vendo. Mais um motivo para eu estar nervosa, mas deu tudo certo. E esse preparo para campeonato, como que é? É diferente? Tem tudo um por trás, né? Tem o acompanhamento nutricional, aí tem o preparo físico que eu faço aqui em Mococa, na Moveon, aí tem os treinos lá em Ribeirão, é tudo bem pegado. Isso é bem regrado, então. Isso, bem regrado. Teve alguma coisa, Maria, que você precisou abdicar? Você tá aí na sua adolescência, né? Que você precisou deixar um pouquinho de lado?
Eu acho que o que todo adolescente, né, faz ultimamente é sair, ir em festas, coisas. Eu, por eu ser atleta desde pequena, a gente nunca, eu e meu irmão, a gente nunca foi de sair muito. E por mais que agora eu esteja numa fase em que todos os meus amigos falam, por exemplo, de sexta-feira, vamos sair, vamos em tal lugar, eu tenho treino de sexta, então eu sempre falei não e tal, mas nunca foi um sacrifício, porque é uma coisa que eu gosto e que eu realmente amo, então é uma coisa prazerosa. Por mais que eu não esteja com meus amigos, ver o resultado lá na frente é muito gratificante. Imagino. São 5 anos já. Isso. Tem alguma coisa que mais te marcou aí nesses 5 anos que você se sente muito orgulhosa disso? Eu acho que uma das coisas que mais me marcou foi ano passado que eu conquistei a minha medalha na final do Campeonato Brasileiro. Porque no ano anterior eu fui pro Campeonato Brasileiro e perdi na primeira luta. E aí foi tipo assim, eu fiquei muito triste e tal. Eu falei, não, no próximo ano eu vou treinar mais, eu vou treinar a medalha. E eu consegui trazer a medalha de bronze no campeonato lá no Recife. E acho que isso foi uma das coisas que mais me marcaram. E agora que eu tô treinando em Ribeirão com o técnico da seleção, né, o Sensei Aguiar, era um dos meus maiores sonhos, então estar lá treinando com os melhores é muito gratificante e é algo que me deixa muito emocionada. Você citou as medalhas agora. Qual foi a primeira que você ganhou? A minha primeira medalha foi em 2022 ou 2021, não lembro direito, na Copa São Paulo. Eu conquistei a medalha de prata no kata e bronze no comitê. Olha, Desde sempre fazendo os dois. imagino, deve ser bem puxado, né, essa rotina. Sim, e por eu fazer os dois, são treinos totalmente diferentes, né? Então, o kata é uma coisa mais sozinha, vamos dizer, que você tem que fazer os movimentos, é uma coisa mais perfeição. Aí tem a forma certa de respirar, a forma certa de entrar no kotô, que é o tatame. Já a luta é os golpes, né? Entendi. Então são 2 treinos diferentes. Isso, dois treinos diferentes. Entendi. Tem profissional que opta por uma modalidade só? Sim, eu ainda faço os dois, mas vai chegar uma hora que eu vou me dedicar para um só. Entendi. Você trouxe algumas medalhas aí com você. Trouxe. Queria que você falasse um pouquinho sobre elas. Bom, eu trouxe a medalha da final do Campeonato Brasileiro. Final do Campeonato Brasileiro do ano passado, que foi no Recife. Ela é de que ano, você lembra? Ela foi de 2024, ano passado. Entendi. Eu trouxe a de sábado, né, passado, de 19. A mais recente. A mais recente. Trouxe a do Brasileiro Zonal, que é a classificatória para você ir para a final do Brasileiro, que foi na Paraíba no passado. Trouxe a da final do Campeonato Paulista do ano passado, que eu fui campeã. Trouxe a de 2023 do Campeonato Paulista também. Foi a minha primeira medalha nessa federação, que é a maior federação de São Paulo e a CBK do Brasil. E trouxe a do Brasileiro Zonal de 2023. Essas são as que você trouxe, sem contar as que tem em casa, né? Tem muitas em casa. A gente conversou antes. Ao todo são 105 medalhas e alguns troféus. Em 5 anos apenas. 5. Maria, quando foi que você percebeu que o karatê não era apenas um hobby para você? Quando eu comecei a competir, ir para campeonatos grandes, que eu comecei a ver tudo aquilo que eu já imaginei, nossa, esse é meu mundo, né? Só que eu tava fazendo a natação e o karatê. E chegou um momento que eu comecei a me destacar muito no karatê, que foi 2022 que eu fui campeã brasileira. Foi meu primeiro título mais importante. E aí meu pai falou assim, bom, agora você tem que escolher ou a natação ou o karatê, para você se dedicar mais. Aí ele fez a pergunta, o karatê para você vai ser só um hobby ou é algo que você quer para sua vida? Eu falei assim, não, pai, é algo que eu quero para minha vida. E eles tinham um apego muito grande na natação, porque foi o esporte que eu e meu irmão a gente sempre praticou, né? Foram 9 anos competindo, treinando. Aí eu falei assim, não, agora eu quero seguir só o karatê. É uma coisa que eu prometo para vocês que vai ser um sacrifício me levar em outra cidade, mas que eu vou fazer bem feito. Entendi. E o seu primeiro campeonato, você lembra como que foi?
Eu acho que foi um dos dias que eu fiquei mais ansiosa e nervosa na minha vida. Sério. Sério. Foi em São Paulo. Foi um campeonato no Ibirapuera. E aí eu lembro que eu tava tremendo, tava com muito medo. Aí eu fui descer pro Cotô, que é o tatame. Aí quando eu pisei no tatame, o nervosismo todo passou, eu já me senti mais tranquila, mais calma. Que no final do campeonato eu fiquei em segundo no kata e em terceiro no comitê. Mas desde sempre, desde quando começou, eu sempre consegui mais medalha no kata, então quem sabe no futuro eu fique só no kata. Você já competiu com um ídolo seu ali? Ah, contra já. Já. Tinha uma menina, que eu não vou citar o nome, mas que eu admirava muito ela, que eu sempre via ela lutando e falava assim, nossa, ela luta muito bem. Aí foi a minha primeira luta no meu primeiro brasileiro zonal foi contra ela. Aí eu já tava nervosa. Eu falei assim, não é possível que eu vou lutar contra uma menina que eu sempre via lutando. E aí eu lutei e aí eu ganhei dela. Aí eu comecei a chorar de felicidade, porque eu não tava acreditando. Eu não imaginava. Não imaginava. Fora os campeonatos que eu fui ano passado, no ano retrasado, em que os meus ídolos estavam ali me vendo lutar e já chegaram em mim depois da luta para me elogiar, conversar. E sempre foi muito legal essa parte. Quando você iniciou, voltando um pouquinho lá atrás, você imaginava que você chegaria nesse nível tão alto, Maria, igual hoje? Não imaginava. Eu sonhava, mas não era algo que eu falava, nossa, vai acontecer. Eu imaginava que eu ia fazer o karatê e depois ia fazer até uns 18 anos, ia pra faculdade e ia estudar alguma profissão e tal, mas eu não imaginava que eu ia estar viajando para outros estados, que eu vou tentar entrar na seleção brasileira, né? É muito louco pensar nisso. Como que você se mantém hoje? Bom, agora que eu estou treinando em Ribeirão, querendo ou não, a gente gasta mais, porém eu tenho um apoio do governo, que é o Bolsa Atleta. Eu tenho os meus patrocinadores fixos de Mococa que sempre me ajudam nos campeonatos e tal. Tenho a Moveon, tenho que é aqui de Mococa, tenho a DM2, que é de Marília, a doceria Doce Harmonia, os salgados Goretti, que sempre estão aí me ajudando. E a sua rotina é intensa. Seus treinos são quantas vezes? É bem intensa. Eu vou de 2 a 3 vezes por semana para Ribeirão Preto e aí treinar o karatê. E em Mococa eu faço musculação e eu vou na Moveon, que é onde eu faço meu preparo físico todos os dias. Fora a escola, né? Que é período integral alguns dias e os outros é até meio-dia e meio. Maria, como que tá a expectativa para a grande final em São Bernardo do Campo? Bom, as minhas expectativas, elas estão altas. É uma das metas que eu tracei com o meu sensei, o Sensei Aguiar, desde o início do ano. A gente traçou umas metas de campeonato. Então, a nossa expectativa está alta em relação a isso. Foi uma surpresa eu ter me classificado no Catar. Não era algo muito planejado, mas que eu tô treinando bastante. Então, a gente acredita que vai dar tudo certo. E quais seus planos para depois da final estadual? Bom, depois da final estadual, a gente vai ter a classificatória para a final do Campeonato Brasileiro. Aí eu passando por essa classificatória, eu vou para a final do Campeonato Brasileiro. Quando a gente fala em campeonato mundial, é um sonho seu também? Com certeza, é um grande sonho meu. E, inclusive, eu e meu sensei, a gente está planejando a minha entrada na seleção ano que vem. Que no caso a gente vai para a seletiva nacional, que é a seletiva para você fazer parte da seleção. Aí a gente está planejando para que eu vá e eu entre. Entendi. Se tudo der certo. Com certeza vai dar. Daqui 5 anos, 3 anos, pensando assim no seu futuro, você já pensa em alguma coisa? Já tem algo que você deseja fazer, deseja alcançar? Bom, eu pretendo estar numa faculdade, né? Que inclusive eu quero fazer em Ribeirão para poder ficar mais perto do treino e tal. E eu, daqui mais tempo, eu me vejo formada e, quem sabe, tendo uma academia, dando treinos. Que legal, hein? E assim, você
com pouca idade, né, 16 anos, mas você já é uma inspiração. Eu não falo nem para jovens, tá, Maria? Eu falo para atletas de todas as idades, pessoas que querem iniciar aí nos esportes. O que você tem a dizer a essas pessoas que te vê como inspiração? Bom, o que eu tenho a dizer é que se você tem uma vontade de iniciar um esporte, ou se você tem um sonho, que você não desista, que você continue persistindo nisso, que uma hora vai dar certo. E ser um destaque da sua cidade, como que é para você hoje? Ah, é muito legal porque em todo lugar que eu vou, as pessoas me conhecem ou me dão um oi. E é uma honra porque pessoas se inspiram em mim, crianças vêm falar comigo. É algo muito legal. Então, Maria, muito obrigada. Fiquei muito contente, feliz em conhecer a sua história e acredito que a população de Mococa e pessoas da região também tenham ficado muito felizes. E parabéns, viu? Bom, eu que agradeço pelo convite. Queria agradecer também você que me acompanha. Agradecer meu sensei Ricardo Aguiar pela oportunidade, por estar sempre me motivando, mesmo quando eu não estou motivada. Agradeço também a sensei Verônica, a sensei Bárbara e toda a equipe do Instituto. Agradecer meus patrocinadores e agradecer minha família, que sem eles nada seria possível. Bom, muito obrigada, Maria, e obrigada a você que nos acompanha. Aqui da Praça Marechal Deodoro, Geise Cantuária, para o quadro Nossa Gente.